Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 18 de maio de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Uma esposa para Isaac. O texto base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Gênesis capítulo 24. Como se trata de um capítulo um pouco mais extenso, eu vou deixar de trabalho de casa para que você leia depois e seja edificado através do texto. Nesse capítulo nós encontramos, na verdade, o relato do casamento de Isaac e Rebeca. Existem alguns detalhes nessa narrativa que são realmente fantásticos. Assim como o Abraão queria adquirir uma terra onde ele pudesse sepultar a sua esposa, por causa da promessa que Deus havia feito de que os seus descendentes herdariam aquela mesma terra, ele também insistiu que Isaac não se fixasse nessa mesma terra. Quando se olha para Gênesis capítulo 24, verso 7, ele vai dizer: O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, na minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo, e te há de parecer, e tomarás de lá esposa para o meu filho. É interessante que o Eliezer vai depois mencionar, vai perguntar, mas e se a moça não quiser vir para cá? Ele vai dizer: de forma alguma você levará meu filho para outro lugar. Você percebe nitidamente que aquilo que havia acontecido lá no capítulo 12, que nós mencionamos algumas semanas atrás, quando Abraão chega na terra de Canaã e percebe que a terra está cheia de cananeus, e ele mesmo acaba tomando a decisão de ir para o Egito, fugindo da terra, ele havia aprendido a lição. É tanto que ele nem sequer sai da terra para poder ir buscar uma esposa para o seu filho. Ele vai, na verdade, dentro de um contexto de oração, que é alguma coisa fantástica. Esse capítulo ele é repleto de orações tremendas, como por exemplo a própria oração que o Abraão vai fazer quando ele vai enviar o seu servo Eliezer. Ele começa jurando pelo Senhor, Deus do céu e da terra. O Gênesis 24, verso 3 vai mostrar isso. Essa oração é, antes de tudo, um reconhecimento de Deus como o Criador de todas as coisas. Ele vai orar lembrando que Deus é o responsável pela humanidade, que tudo aquilo que nós temos, a nossa vida, tudo aquilo que nós somos e temos, provém de Deus. Quando uma história começa dessa maneira, com esse tipo de reconhecimento, não tem como dar errado. Quando você entende, eu sou o que sou porque Deus me criou. Eu estou onde eu estou porque Deus me deu a oportunidade de aqui estar e de fazer o que faço. Quando a gente compreende que tudo vem dele, a gente não precisa ficar com o coração apertado, amargurado, preocupado, ansioso. Talvez tenha sido exatamente por isso que no seu famoso Sermão do Monte, Jesus tenha dito: olhem para as aves do céu. Não plantam, não colhem, mas nunca falta a elas o alimento. Aliás, nenhum pardal cai do céu sem que o Pai observe, veja ou permita. Vejam os lírios do campo. Às vezes de manhã cedo eles florescem, de tarde já estão murchos, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Vocês já viram algum deles preocupado com alguma coisa, ansioso com alguma coisa? Não valem vocês muito mais do que pássaros e flores? Quando você constrói uma história sabendo que Deus é o Criador de todas as coisas, você sabe, você tem a convicção de que ele vai dirigir todo o restante. É claro que aquela família havia passado por uma situação de perda tremenda. O capítulo 23 havia demonstrado claramente a morte de Sara e, ao mesmo tempo, o capítulo 24 começa dizendo como isso foi difícil, tanto para o Abraão quanto para o Isaac. Isaac estava de luto. Ele não conseguia ser consolado por causa da morte da mãe. Talvez, e o autor da lição vai mencionar que provavelmente tenha sido muito difícil para Sara lidar com a questão do próprio sacrifício do Isaac. E talvez isso possa ter tido algum tipo de participação na própria morte da Sara. E se esse for o caso, talvez para Abraão e para Isaac tenha sido uma coisa muito difícil, uma situação como essa, talvez algum sentimento de culpa. Mas você percebe aqui Abraão não deixando que esse tipo de sentimento inundasse o seu coração. Na própria oração ele reconhece Deus como o Criador do céu e da terra, como aquele que, sob a influência dele, na verdade, direta dele, o Isaac tinha vindo à existência e havia, portanto, uma chance de descendência para o próprio Abraão, e inclusive a promessa de que da família do Isaac, seu filho, viria o próprio Messias.
Logo na sequência, no capítulo 24, verso 7, ele vai fazer uma outra menção que vale a pena mencionar. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, e me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Ele está aqui mencionando, depois de mencionar Deus como Criador, ele vai mencionar o anjo do Senhor. Essa frase, essa maneira de poder expressar o anjo do Senhor, ela é repetitiva dentro do Pentateuco. O anjo do Senhor é, sem sombra de dúvida, uma expressão para mencionar a segunda pessoa da Trindade Divina que dirigia o povo de Deus e que havia estado com o próprio Abraão quando, antes do nascimento de Isaac, que havia prometido que dentro de um ano Sara estaria carregando seu filho nos braços. Ele agora vai dizer, o mesmo anjo do Senhor que veio aqui para poder dizer que a promessa ia se cumprir, ele vai adiante de você. O mesmo anjo do Senhor que veio até aqui e veio para poder dizer que eu seria pai de nações, ele vai conseguir agora uma esposa certa para o meu filho. Você percebe que muita fé é envolvida nesse processo todo. Um aspecto que merece aqui ser destacado também é que o Abraão ele deixa aberta a possibilidade da moça vir ou não. Ele diz, olha, Deus já tem uma moça em mente para o Isaac, eu tenho certeza. Mas ele também leva em consideração o fato de que ela possui livre-arbítrio. Uma das coisas mais lindas que Deus concedeu ao ser humano foi o livre-arbítrio, o direito de escolha. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que o Senhor Deus estabeleceu um plano eterno para cada um de nós. O meu texto predileto, por exemplo, que é Jeremias 1, verso 5, quando Deus vai chegar para Jeremias e vai dizer, Jeremias, te escolhi para ser o último profeta antes do exílio do meu povo para a Babilônia acontecer. Você tem que chamar a atenção de reis, de líderes religiosos, sacerdotes, do povo em geral, prepará-los para a invasão que Babilônia vai fazer no país. Ele reluta diante do chamado de Deus. E Deus então vai dizer para ele, antes que você fosse formado no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu tinha te escolhido para ser profeta das nações. Mas você é livre para poder escolher seguir esse plano ou não. Se você não quiser, eu vou escolher outro para o teu lugar, mas não diga que eu não te escolhi. Eu tinha um propósito para você antes do seu nascimento. Essa é uma realidade. Deus tem planos e projetos e sonhos para cada um de nós, mas Ele deu o maior poder do universo na nossa mão. Livre-arbítrio, direito de escolha. Então veja, por mais que o texto fale sobre fé, por mais que o texto fale sobre o reconhecimento de Deus como Criador, de Deus como mantenedor de todas as coisas, de Deus como aquele que dirige todas as coisas, o texto também fala sobre livre-arbítrio, sobre direito de escolha. O último parágrafo que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje merece ser lido. O texto diz assim, vemos nesse relato outro exemplo do mistério de como Deus nos deu como humanos o livre-arbítrio, uma liberdade que Ele não desrespeita. Se o fizesse, não seríamos livres. No entanto, de alguma forma, apesar da liberdade e das terríveis escolhas que fazemos, podemos crer que no fim, o amor e a bondade prevalecerão. Por quê? Porque além de Deus ter planos para nós, Deus também tem muita paciência conosco. Eu gosto sempre de pensar nessa coisa do plano de Deus para cada um de nós, usando o exemplo do GPS. Você já viu como é que a coisa funciona com o GPS? Eu estou agora aqui na Associação Paulistana, como há apenas 3 meses eu comecei a trabalhar aqui como líder de desbravadores e aventureiros da associação. Eu não conheço a maior parte das igrejas, então para chegar nas igrejas eu tenho que colocar o endereço no GPS e deixar que o GPS me conduza. É lógico que tem momentos que às vezes eu acabo me equivocando, entro antes do que deveria entrar, ou passo a entrada, e o GPS diz assim, recalculando a sua rota. E aí então ele vai dizer, olha, vire à direita ou vire à esquerda, siga em frente tantos metros, faça a volta, mas ele vai tentar fazer de tudo para que a gente volte para o caminho original para chegarmos no nosso destino. É assim que Deus age conosco. Quando, através do livre-arbítrio, fazemos escolhas erradas que vão trazer suas consequências, é claro que sim, mas pelo amor e misericórdia de Deus, sabe o que Deus faz? Deus vai trabalhando para que a gente consiga ter outras oportunidades para exercer nosso livre-arbítrio. Abraão reconhecia tanto a soberania de Deus como também o livre-arbítrio, o direito de escolha que Ele concedeu a cada um de nós. Louvado seja Deus por isso. Vamos agradecer a Deus por esse privilégio que temos e pedir que Ele nos ajude através do seu Espírito para fazermos boas escolhas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida. Mas obrigado também pelo dom do livre-arbítrio. Dê-nos sabedoria para podermos escolher, para que o Teu plano seja uma realidade na vida de cada um de nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.
Eu estudo a lição. E você?